E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o Coyote Flix e tem acesso a vários conteúdos exclusivos da TV Coyote, mas também filmes, séries, desenhos clássicos e muito mais. E a gente vai falar hoje a respeito da disputa para o governo do estado de São Paulo. E como sempre, vamos se guiar pela última pesquisa divulgada, a última pesquisa feita presencialmente pelo Instituto Datafolha. Pessoal, o cenário aqui para o governo de São Paulo ele tá bem interessante e a gente tem algo que é bem raro de acontecer, que vocês vão entender conforme for vendo o resultado. Vamos lá, primeira pesquisa espontânea, né, para o governo do estado. Em quem você quer votar para governador? Não mostra a lista de candidatos. Bom, a pesquisa espontânea a gente tem o comparativo com o que foi feito em setembro do ano passado e agora o que foi feito entre o dia 5 e 6 de abril. Fernando Haddad vai de 1 para 6 pontos percentuais. O Haddad é o pré-candidato do PT ao governo estadual. Tarcísio Gomes de Freitas acabou de deixar o Ministério da Infraestrutura. Candidato do Bolsonaro foi de 1 para 5. Lula, 3. Lula não é candidato, né? Mas as pessoas parecem não estar muito antenadas, pelo menos esses 3%. Dória, 2. Também não é candidato, inclusive renunciou ao governo do estado. Márcio França, pré-candidato, 1%, manteve. Rodrigo Garcia, o atual governador que ficou no lugar do Dória, tá no PSDB, 1%. O Jair Bolsonaro, que vai concorrer para a presidência, 1%, não vota 1%. Outras respostas, 3, branco nulo nenhum, 11, não sabe 67%. Bom, quando a gente olha para a espontânea, a gente pode tirar a conclusão básica de que o eleitor de São Paulo está completamente de fora das eleições, tá? As pesquisas espontâneas, elas ajudam muito a ter esse entendimento, a saber se realmente as pessoas sabem quem está concorrendo e em quem vão votar. E ela traduz muito melhor o nível em que o eleitor acompanha o processo eleitoral do que uma pesquisa estimulada em que você tem a lista de candidatos apresentada. Quando a gente vai para a pesquisa estimulada, o Datafolha ele pesquisou 2 cenários. No primeiro cenário você tem o Fernando Haddad, o Márcio França, o Tarcísio e o Rodrigo Garcia. Tá? São os 4 nomes que a gente vai focar aqui, porque são os 4 nomes de maior potencial. Fernando Haddad com 29, o Márcio França atrás com 20 pontos percentuais, o Tarcísio com 10 e o Rodrigo Garcia, atual governador, com 6%. No segundo cenário, você tira o nome do Márcio França. Essa saída do Márcio França, gente, se dá pelo fato de que o PT e o PSB estão articulando uma candidatura única em São Paulo. Uma candidatura única, inclusive, fazia parte desde o início do acordo que envolvia a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB e a saída dele como vice do Lula. A ideia é, o PSB falava, ó, a gente filia o Alckmin e fica de vice, mas o Márcio França tem que sair por São Paulo. E o PT queria justamente o inverso. Não, vocês ficam com a vice da presidência, mas o candidato em São Paulo vai ter que ser o Haddad. Então essa discussão ela ainda está ocorrendo e o potencial de algum dos dois sair da disputa em nome do outro partido ainda existe, mas é cada vez menor. E aí vale destacar que o PT e o PSB quase formaram uma federação partidária, que é aquela figura nova que a gente tem na nossa legislação eleitoral. Isso inclusive impediria que os dois lançassem candidatos separados. Essa federação acabou não se consolidando, então esse cenário com os dois, o primeiro feito pelo Datafolha, se demonstrou um pouco mais forte. E aí o que tem de interessante pra gente observar, gente, é que a saída do Márcio França pra disputa, que é um candidato que tá localizado, mais alocado à esquerda, que é um candidato que vai estar ali santinho junto com o Lula, assim como o Fernando Haddad, é que os votos do Márcio França não são herdados em grande parte pelo Haddad, tá? O Haddad cresce 15 pontos percentuais, mas a gente vê o Tarcísio crescendo 1 ponto, que é uma migração aí para um candidato bolsonarista. A gente vê o Rodrigo Garcia crescendo de 6 para 11 pontos percentuais. E a gente vê no PSD as intenções de voto subindo aí de 2 para 3%. Até cara do PSTU aí, o Altino Júnior também tem um pequeno crescimento. Então, pessoal, a conclusão que a gente pode tirar aqui de primeira é uma saída do Márcio França da disputa não ajuda muito o campo de esquerda no estado de São Paulo. E notem o seguinte, começa um entendimento agora por ambas as partes, tanto pelo Márcio, pelo PSB, quanto pelo Haddad, pelo PT,
de que é melhor ter as duas candidaturas. Porque o potencial de uma delas chegar ao segundo turno é maior, talvez, do que você mantendo uma única isolada. E existe a possibilidade, mais agradável de todas, de que você tenha ambos os candidatos de esquerda no segundo turno. E aí, não importa quem vence, muito ruim não será. E São Paulo é um estado governado pelo PSDB já há década, né? Já há mais de 25 anos. E esse governo, há 24 anos, se eu não me engano. E esse governo do PSDB sempre foi aí o PT sempre teve o objetivo de quebrar, né, essa hegemonia no estado de São Paulo. Então, pessoal, essa pesquisa basicamente ela crava que vamos ter candidatura tanto do Haddad tanto do Márcio França. Ela praticamente garante que a gente vai ter esse primeiro cenário, porque o resultado acabou se demonstrando melhor para ambos. Seria melhor pro Márcio até que o Haddad desistisse, porque ele tem um potencial maior que o Haddad, e aí ele conseguiria garantir um pouco melhor que o nome vencedor é ele e não o Haddad. De qualquer forma, ainda assim é algo que está gerando debates muito intensos. Bom, vamos seguir então. A gente tem aqui a rejeição, tá? Haddad, 34%. Weintraub, né, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, virou um dissidente do bolsonarismo e resolveu colocar um nome próprio contra o Tarcísio de Freitas, que é o candidato oficial do Bolsonaro, 25%. O Altino Júnior do PSTU com 20, o Márcio França com 20, Felipe Ramute com 18, Vinícius Poit com 18, Rodrigo Garcia com 17, Tarcísio com 16, rejeita todos 9, votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum 3, não sabem 9%. Gente, índices de rejeição muito baixos, tá? Índice de rejeição baixo, assim como uma pesquisa espontânea com todos os nomes com pouquíssimas intenções de voto e até nomes que não estão concorrendo, dizem mais ou menos a mesma coisa. As pessoas não só não estão antenadas no processo eleitoral, como em grande medida mostram desconhecer a respeito dos candidatos. Um candidato muito conhecido, por mais que seja muito adorado, ele tem um índice de rejeição no geral superior a 20%. Tá? Índice de rejeição nessa faixa que a gente tá vendo praticamente todos, com exceção do Weintraub e do Haddad, nesse nível, é índice de rejeição de gente desconhecida. Bom, e aí vale destacar, o Haddad que lidera na rejeição, e isso talvez seja aí uma das grandes demonstrações de que a candidatura do Márcio França é mais forte que a dele, e isso é considerado inegável pelo momento. Ele tem aí um número também que não é tão representativo para quem está associado ao PT, em um estado em que a rejeição ao PT sempre foi tão grande, em um dos estados onde o antipetismo atingiu aquele seu auge em 2018 com mais força. Né? A gente teve a eleição do João Dória na esteira do antipetismo para a Prefeitura de São Paulo em 2016 e depois para o governo estadual em 2018 de forma muito nítida. E o próprio Márcio França não era um candidato que se associava ao PT justamente conhecendo essa rejeição. Então ele também teve votos, somou votos, mesmo sendo derrotado em 18, de setores mais antipetistas. Só que não vamos ficar no jogo de adivinhação. A gente tem a pergunta do Datafolha sobre o índice de conhecimento dos candidatos. Pô, você conhece muito bem, conhece só um pouco, conhece só de ouvir falar ou não conhece esse sujeito? E aí surgem coisas bem interessantes. Bom, o Fernando Haddad, 37% diz que conhece muito bem. 27% diz que conhece um pouco. 29% de ouvir falar. E 6% não conhecem. Gente, o Haddad foi candidato à presidência, natural que ele esteja ocupando essa posição de liderança como mais conhecido. Mas ainda surpreende bastante 29% conhecerem só de ouvir falar, tá? Na capital esse índice deve ser muito menor, já que ele foi prefeito, se elegeu por 2 vezes. De qualquer forma, como ex-candidato à presidência da República, que ficou em segunda posição, é um índice muito alto de pessoas que conhecem ele só de ouvir falar. Tudo bem? Márcio França. Conhecem muito bem, 19. Conhece um pouco, 25. Conhece só de ouvir falar, 30. Não conhece, 26. Gente, o Márcio França quase ganhou do Dória no segundo turno em 18. 26% não sabem quem ele é. 30% conhecem só de ouvir falar. É um caso surpreendente de como o eleitor está desantenado no pleito estadual. Isso não é regra. Isso não é regra. A gente já viu em vários estados do país pesquisas saindo recentemente que demonstram um índice de engajamento do eleitor muito superior ao que pode ser observado aqui em São Paulo.
Assim como na própria eleição presidencial, o índice de engajamento é bem superior. Sempre vai ter o doido que não sabe quem é o Lula e não sabe quem é o Bolsonaro. Doido não, a pessoa totalmente desinformada pelos motivos mais variados, porque não tem acesso à informação ou porque nunca ligou pra política. Agora, numa porcentagem muito inferior ao que a gente está observando aqui. Tarcísio Gomes de Freitas, né, ex-ministro da infraestrutura do Bolsonaro, conhecem muito bem, 7%, conhecem um pouco, 9%, conhecem só de ouvir falar, 22%, não conhecem 62%. Natural que a população não conheça o ministro da infraestrutura, que ficou conhecido como ministro da infraestrutura, não ocupando nenhum outro cargo. Né, a gente pode aí estimar que esses 7 que conhecem muito bem e os 9 que conhecem um pouco são ali os bolsonaristas mais engajados. Você tem entre os bolsonaristas engajados um dos ministros mais elogiados por esses bolsonaristas e mais utilizado nas campanhas por Telegram e outras redes sociais feitas pelo gabinete lá do Palácio do Planalto, sendo o Tarcísio. O Tarcísio ele é o mais ovacionado de todos. Então a tendência é que o bolsonarista engajado conheça e queira votar nele. Bom, vamos lá pro Weintraub, aí a gente comenta mais sobre o Tarcísio também. O Weintraub é conhecido muito bem por 7%, conhecem um pouco 8%, conhece de ouvir falar 14%, não conhece 7,2%. Um índice muito parecido com o Tarcísio, deve ser o mesmo bolsonarista engajado. Quando a gente vai aqui para a segunda parte, aí eu vou focar só no nome do Rodrigo Garcia, tá? Na verdade, não vou focar só no Rodrigo Garcia, tem comentário para fazer sobre os outros, mas principalmente no Garcia. Conhecem muito bem, 6%. Conhecem um pouco, 12%. Conhecem só de ouvir falar, 21%. Não conhecem, 62%. Então Rodrigo Garcia passa a ocupar o cargo de governador, mas é totalmente desconhecido. Natural, não há de se esperar que as pessoas o conhecessem mais. Ele vai ter que construir a sua imagem, tendo nas costas não só a máquina pública, como uma máquina eleitoral muito forte, tá? Vai ter ali provavelmente uma costura de alianças do seu lado considerável, que vai lhe dar tempo de televisão, fundo partidário e fundo eleitoral, e isso tende a pilhar sua candidatura em outubro. Até lá ele deve só diminuir esse índice de não conhecimento. De qualquer forma, não foge muito do que a gente espera. Eu até achei que esses índices seriam um pouco menores. Rodrigo Garcia só ganhou holofote para valer semana passada com a confusão envolvendo Dória. Mas eu quero, Felipe Ramute, Vinícius Poit e Altino Júnior, gente. Tá, o Altino Júnior é o candidato do PSTU. 13% dizem que conhecem o Altino Júnior de ouvir falar. 4% conhecem pouco. Não é um valor que me convence. Eu duvido muito que 17% já tenham ouvido falar no Altino Júnior, tá? Me parece muito naquela linha de uma resposta... Ah, acho que já ouvi falar. Não, já ouvi falar. E não uma coisa muito consolidada. Então isso abre o olho também, que o Altino Júnior nunca exerceu cargo público em São Paulo, não tem tempo de televisão, é milagroso, né, uma parcela tão considerável da população conhecê-lo. Agora, exerceu cargo no executivo, eu quis dizer. De qualquer forma, pessoal, isso revela nitidamente o quanto a gente tem que ter cautela com a pergunta sobre o quanto você conhece, tá? O eleitor tende a dizer que conhece mais do que conhece. Tende a dizer que conhece mais do que conhece. E aqui ele já demonstra que conhece muito pouco. Ou seja, muito pouco engajado no processo eleitoral. Bom, e aí a gente tem aqui um muito importante, que é opinião sobre o apoio aos candidatos a governador. O apoio de Lula, Alckmin, Dória, Bolsonaro, cada um deles, a um candidato a governador nas eleições deste ano, levaria você a escolher este candidato com certeza, talvez faça você votar neste candidato, ou você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado por ele. Gente, aqui a gente tem uma tradução legal, melhor do que como o eleitor pode se movimentar, visto que ele, como eu disse, não tá prestando atenção na disputa aqui pro governo estadual, tá? Lula, 27% diz que votam com certeza. Com certeza. Então, se o Haddad estiver no páreo, a margem de votos do Haddad tende a ficar consolidada mais ou menos nessa faixa. E é uma faixa alta quando a gente está falando numa disputa um pouco embolada, tá? Então, ao mesmo tempo, isso se traduz com assim: será que o Haddad ainda tem potencial de crescimento? Porque na pesquisa estimulada no cenário com Márcio França, ele está com 29%. Não está com muito a mais. 24% poderia votar. Aí onde estaria o maior potencial.
46% não votaria de jeito nenhum. Isso no segundo turno é uma situação bastante complicada, tá? Aí a gente tem uma aposta. Se o Márcio França for pro segundo turno, talvez seja interessante ele manter um certo grau de distanciamento do Lula. Coisa que o Haddad não fará. Até por ser o candidato do PT. Mas seguindo o Márcio França, tentando evitar adquirir essa rejeição aí desses 46%. Quando a gente pega o peso do apoio do Alckmin, 14% votaria com certeza, 33% talvez faça votar e 56% não vota de jeito nenhum num candidato apoiado. O Alckmin como vice do Lula, vamos supor que a população já sabe que ele vai ser vice do Lula, eu duvido muito que uma parcela considerável da população do estado saiba disso. A gente pode até dizer aí que esses 14% de voto com certeza no candidato do Alckmin são pessoas que nunca foram próximas do PT. E aí poderiam potencializar uma candidatura apoiada por ele. Eventualmente é do Márcio França. Eu acho que nada impede que a gente tenha ali um Alckmin discreto na disputa de São Paulo, com o lançamento da candidatura do Haddad, porque aí o nome do Alckmin mais potente seria talvez o Márcio França, mas ele manteria ali um discurso um pouco mais calmo, visto que ambos lhe são interessantes, e o próprio Alckmin, né, sempre pilhou a candidatura do França, principalmente que ele ocupava o governo de São Paulo, tinha o França como vice, e o colocou, né, e plantou ele como candidato em 2018, da mesma forma como aconteceu agora entre Dória e Rodrigo Garcia. Com a diferença que no caso do Alckmin havia ali um clima de proximidade muito maior com o França do que agora você tem Rodrigo Garcia e Dória, visto que o Dória tem índice de rejeição muito alto. Bom, e aí com relação a ser apoiado pelo Dória, levaria você a escolher esse candidato com certeza, 8%. Talvez faça você votar neste candidato, 23%. Você votaria de jeito nenhum num candidato apoiado por ele, 66%. Gente, Rodrigo Garcia vai se distanciar do Dória. Não há dúvidas com relação a isso. Toda a jogada que o Alckmin fez agora no finzinho de março com relação a simular um abandono da disputa à presidência e uma permanência ao governo do estado, teve como pano de fundo o medo do Dória de ser traído pelo Garcia e ser colocado de escanteio. E do Garcia capitalizar em cima da gestão dele como governador. Então agora o que a gente tem é um Garcia que tem motivos numéricos muito claros para agir justamente dessa forma. Certo? Evitar falar em João Dória. Esse assunto não existe. E temos aí o apoio do Bolsonaro, que aí diz muito mais a respeito da candidatura do Tarcísio, né? 18% votaria com certeza, 18% talvez votaria, 62% não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado por ele. Então mostra um potencial do Tarcísio muito grande, assim, mostra que o Tarcísio tem um potencial fácil de 18%, que é aquele eleitor bolsonarista mais forte, mais potente. É a margem que a gente tem no país como um todo, e ela se reflete em grande medida aqui no estado de São Paulo, né? Os 18, 19, 20 de bolsonaristas fanáticos e o resto, que cai um pouco pro lado, às vezes se distancia, depende do cenário, da situação, como que tá ali o pensamento a respeito do Jair Bolsonaro. Pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, essa pesquisa, ela deixou todo mundo feliz. Ela deixou o Haddad feliz porque tá em primeiro lugar, tá forte, né? O Haddad, ele sai como um candidato que não conseguiu se reeleger para a Prefeitura de São Paulo em 2016, em primeiro turno. O Haddad, apesar de ter conseguido para o segundo turno em 2018, ele não teve em São Paulo uma facilidade, ele teve um índice pior de votação. A gente tem o Márcio França, que demonstra uma força eleitoral que não era tão óbvia. A grande fama do Márcio França foi ele ter disputado em 2018 contra o Dória, né? Talvez até a rejeição ao Dória o pilhe um pouco até hoje, visto que os debates entre os dois foram extremamente pesados. A gente tem um Tarcísio feliz, porque o Tarcísio cai de paraquedas do Ministério da Infraestrutura e já entra na disputa com uma parcela considerável de votos, sendo desconhecido. Quem conhece o Tarcísio vota nele. É basicamente esse o cenário que a gente tem. Notem o seguinte, quem conhece o Tarcísio é quem potencialmente votaria nele, é o bolsonarista. Engajado nos ministérios do governo, acompanha, recebe propaganda das obras do Ministério de Infraestrutura no celular ao longo de todo dia. E o resto que não conhece, aí é onde pode ser o problema do Tarcísio, e eu acho que é um problema, é quem conhecendo não votará nele, que não é o bolsonarista, tá? De qualquer forma, o cara tá com um índice razoável, acaba de cair de paraquedas e ao mesmo tempo é desconhecido. A princípio isso é bom, tá?
Mas vale olhar para esse ponto. Quem não conhece vai agir como quando conhecer? Vai pensar o quê? Qual o perfil de quem não o conhece? Bom, mas ó, tem evidente motivos para ficar feliz. Ninguém esperava um desempenho melhor dele. E o Rodrigo Garcia, figura totalmente desconhecida, tá? Tem a máquina pública, vai ter apoio partidário eleitoral, mas já chega com 6%, gente. Ninguém esperava que ele chegasse com 6%. São vários e vários os paralelos, e eu trouxe isso pra vocês em vídeos recentes. A gente tem, por exemplo, 2008, Prefeitura de São Paulo. José Serra foi eleito em 2004, larga no meio de mandato. Gilberto Kassab ocupa a prefeitura por 2 anos. Você tá pouquíssimos meses antes da eleição, ninguém sabia quem era Kassab, tava lá atrás nas pesquisas de intenção de voto. Kassab ganha. Máquina pública e máquina eleitoral por trás, pilha gente desconhecida, inclusive, que passa a ocupar o cargo depois que o cabeça lá, que o governador renuncia para concorrer para outra coisa. Então o Garcia, desde o início a gente sabe que tem um potencial que não pode ser desprezado, mas começa melhor. E aí, gente, indo na pesquisa de conhecimento, tá? Repetindo, 6% diz que conhecem o Garcia muito bem, 12% um pouco. 21 de ouvir falar. Gente, eu acho muito improvável que o índice não seja menor que esse, tá? E notem por quê. Porque tem uma outra pergunta dessa pesquisa Datafolha, que é a seguinte. Quem é o governador do estado de São Paulo? Quem tá ocupando o cargo de governador do estado de São Paulo? 85% dos paulistas dizem que não sabe. Tá? 11% sabem e falaram o nome do Garcia. Sei, é o Rodrigo Garcia. E 5% apontaram que é outra pessoa. Provavelmente caiu muito pro João Dória. Gente, 11% sabem quem é o governador do estado, que é o Rodrigo Garcia, mas na hora se você pergunta se as pessoas conhecem o Rodrigo Garcia, um monte diz que conhece. Conhecem da onde? Conhecem de quando ele foi candidato a deputado estadual? Não. Não conhecem ele. Tanto que 38% dos que responderam que conhecem o Rodrigo Garcia sabiam que ele era governador de São Paulo, né? Então, não convenceu muito. Não sei aí se a gente teria que olhar para a formulação dessa pergunta sobre índice de conhecimento, porque aqui a gente parece ter uma margem estranha até. Tudo bem? É uma pesquisa que me deixou muito surpreso nesse sentido, pela força do Garcia e pela pergunta de índice de conhecimento de todos os presentes. Gente, vamos só mais uma aqui rápido, mais uma pergunta, né? A aprovação do Bolsonaro em São Paulo. Ótimo e bom, 28%, regular, 23%, ruim, péssimo, 49%. É o seguinte, se tá bom pra todo mundo, quer dizer que não tá muito bom pra ninguém. Quer dizer que o negócio tá extremamente embolado e imprevisível. Tá bom pra todo mundo, porque todo mundo tem chance. O Tarcísio tem chance, o Márcio França tem chance, o Haddad tem chance e o Garcia tem chance. Esse cenário de São Paulo, ele vai se desenrolar em segundo plano, porque a gente vai ter uma disputa presidencial extremamente pesada e que vai ofuscar a eleição ao Estado. Então os candidatos vão ter que batalhar bastante para conseguir se consolidar na frente, e é bem possível que a disputa se mantenha embolada até o final. Se fosse para fazer uma estimativa aqui de uma tendência natural das coisas, e pode dar um chabu total, PT e PSB mantêm candidaturas separadas. Uma dessas candidaturas, a do França, teria mais potencial pelo índice de rejeição menor, pelo perfil de eleitorado que ele é capaz de atrair num estado que tem ali o interior muito conservador e que o Haddad não conseguiria captar. A tendência é que desses dois seja o França que vá para o segundo turno. E é de se esperar que a candidatura de ou Tarcísio ou Rodrigo Garcia acabe sendo pilhada. Porque o Rodrigo Garcia tem todo o potencial do bolsonarismo ao seu lado. Porque o Rodrigo Garcia tem todos os 28% que consideram o Bolsonaro ótimo e bom no estado pendendo para o seu lado. Porque na pergunta sobre apoio de candidatos, quando o candidato é apoiado pelo Bolsonaro, ele já garante 18%. Se o Bolsonaro apoiar, é ele que eu vou votar. Mas tem mais 18% que dizem que podem votar nele. Então, que a gente tem um cenário mais provável é um candidato mais à esquerda, outro candidato mais à direita. À esquerda, o potencial natural é do Márcio França, mas pode se desenrolar das mais variadas formas. Eleição é surpresa.
E do lado da direita, a gente tem ali um candidato apoiado com muito engajamento pelo Bolsonaro, um outro que é desconhecido que tem a vantagem perante esse apoiado pelo Bolsonaro de ter nas suas mãos a máquina pública e uma máquina partidária e dinheiro no seu entorno, e campanhas de deputados e apoio de prefeitos espalhados pelo estado inteiro. Tô me referindo ao Rodrigo Garcia. E que mostra, tá mais forte do que era esperado pro momento da campanha. Uma campanha em que o eleitor tá muito pouco engajado. Até que ponto, gente, na hora que foram perguntar em quem você vai votar e mostrar a lista de candidatos, as pessoas confundiram o nome do Garcia com outra pessoa, isso também não pode ser descartado. Eu vou pôr na tela pra vocês que eu não me lembro o nome agora, mas tem um candidato do PCB no Rio de Janeiro que tem Serra no nome. Ele sempre aparece com 5% das intenções de voto. Na hora que as pessoas vão votar, ele não pontua isso, porque as pessoas provavelmente acham que ele é o José Serra. Essa foi a aposta, né, que o Montenegro, ex-diretor do Ibope, fez, e não pode ser descartado, existe esse tipo de confusão. Vai que tem um bolsonarista doido que acha que o Garcia é o Alexandre Garcia ou algo do tipo. Então, quando o eleitor não tá engajado, é difícil de você conseguir entender o que ele realmente tá pensando, porque nem ele sabe, nem ele tá pensando exatamente no pleito. Espero que tenha ajudado a esclarecer. Se você acha que tem outros pontos que valeriam ter sido tocados aqui ou discorda de algo que eu comentei, é muito importante que você diga aqui embaixo. Lembra que você pode sempre colaborar com o meu trabalho assinando o Coyote Flix em coyoteflix.com. É o streaming que une cultura e informação. Você tem dos vídeos exclusivos da TV Coyote, até todo o conteúdo regular do canal sem anúncios, e também mais de 5.000 filmes clássicos, séries, desenhos e outros conteúdos que eu vou colocando por lá. Coyote Flix também vai ser um lugar onde eu vou concentrar boa parte da cobertura das eleições 2022 por um preço extremamente camarada. Até mais, gente!